4 horas da manhã, do dia 3 de maio de 2024, madrugada de sexta-feira, Porto Alegre sendo tomada pelas águas do Guaíba. Com o Guaíba em 4,20 metros, o sistema de proteção da cidade está sendo colocado à prova. Transtornos também na rodoviária de Porto Alegre, está completamente tomada pelas águas. 7h15 da manhã e uma ocorrência muito importante. Rompeu a água que está vertendo de dentro da casa de bombas em direção à Avenida Mauá, com água saindo também pelo portão de número 3, a comporta de número 3. Impressionante as cenas do centro histórico nesta manhã. Centro histórico de Porto Alegre. Está inundado. – 3 de maio de 2024. O dia que Porto Alegre não vai esquecer. Há 2 meses, as águas do Guaíba invadiram a região central da cidade em uma sexta-feira trágica, de cenas dramáticas que superaram o também histórico maio de 1941. 2 meses depois, a cidade ainda sente os impactos da calamidade que viveu, com danos por toda a região que margeia o Guaíba, assim como na Zona Norte, nas proximidades do rio Gravataí, onde bairros inteiros ficaram submersos. Os fatos nos mostraram que não estávamos preparados para tamanha calamidade. Por que isso ocorreu? Estamos prontos para o próximo evento extremo? O que está sendo feito e o que ainda precisa ser planejado? Para responder a essas e outras perguntas, o podcast Direto ao Ponto de hoje conversa com Maurício Loz, diretor-geral do Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre, o DEMAI. Maurício, seja bem-vindo à redação do Correio do Povo. Muito obrigado. Para começar, a gente vai contextualizar para quem nos ouve o tamanho da estrutura que nós estamos falando. O sistema de drenagem de Porto Alegre é composto por aproximadamente 2.500 quilômetros de redes pluviais, mais de 120 mil pontos de captação e cerca de 65 quilômetros de diques de proteção. As estações de bombeamento de águas pluviais, que são as casas de bombas, somam 23. Temos ainda cerca de 2.700 metros de muro de concreto armado entre as avenidas Mauá e Castelo Branco, que é o tão falado Muro da Mauá, e que possui ele ainda 14 comportas de proteção. 2 meses depois dessa tragédia, Maurício, eu te pergunto, o DEMAI sabe apontar o que deu de errado nesse sistema? Sabemos, João. Diques, construídos a cotas inadequadas, isso desde lá do projeto da NOS, desde a década de 60, 70, comportas que não apresentaram a robustez necessária, principalmente aquelas da Castelo Branco, as da Mauá sim apresentaram, claro que sofreram alguma avaria, se afastaram um pouquinho do muro pela força da água. Hoje, se a gente passar ali e ver as comportas fechadas, ela tem uma fresta um pouco maior do que tinha lá no dia 2, que nós fechamos no dia 3, e também casos de bombas com projetos inadequados. Ontem, inclusive, nós caminhamos ali com o Ministério Público, que levou um time junto, de engenheiros, de biólogos, de hidrólogos, e eles mesmos atestaram como é que esse projeto passou lá na década de 60, 70 pelo DNOS. Casas de bombas construídas uma cota muito baixa, com um posto de saída muito baixo, que a partir do momento que o Guaíba elevou, ficou maior do que a altura que nós temos a casa de bomba, o posto de saída da casa de bomba, então a força do Guaíba acabou sendo maior do que a força que nós tínhamos de bombeamento. E por ali, por exemplo, que entraram as águas tanto da casa de bombas 17 quanto a 18, as duas ficam na Mauá, e por ali que nós começamos a perder o centro. Tem muita gente falava, mas aquela fresta da comporta. A fresta que tinha na comporta, e ainda tem hoje, até ela está um pouco maior, ela é uma fresta muito pequena, passava assim uma pequeníssima quantidade de água, que imediatamente já era captada pela boca de lobo, e aí a casa de bombas deveria seguir o seu papel de seguir bombeando essa água então de volta para o Guaíba. Mas não foi o que ocorreu devido ao seu erro de concepção de projeto. Então por ali nós começamos a perder as casas de bombas, e diques, como eu falei lá do Sarandi principalmente, um bairro extremamente afetado. Além da água ter passado por cima do diques, nós tivemos ruptura de 3 pontos do dique do Sarandi. A água também extravasou pelo dique da Vila Dique, tomando conta do bairro Anchieta. Pontos também que as pessoas não se dão conta, mas que nós identificamos, por exemplo, a Freeway ela é um dique, protege a cheia do Gravataí para cima de Porto Alegre, digamos assim, bairro Sarandi, Santa Rosa de Lima, Rubem Berta. E a Avenida Assis Brasil, ela é um rasgo no dique. Nós temos a cota da Freeway que ela é de 6 metros e a Assis Brasil está numa cota de 3 metros. Então, quando o Gravataí extravasou, adentrou também Porto Alegre, tanto na Avenida Assis Brasil, o bairro Sarandi. Por baixo do viaduto. Por baixo do viaduto. Nós temos outro ponto também aqui na João Moreira Maciel, com o Ernesto e a Guilherme Michel, na divisa com Canoas também, onde ficam os fertilizantes Iara. Ali também é um ponto
ponto de fragilidade no sistema. A usina do gasômetro é um ponto de fragilidade no sistema, né? Ela é um ponto baixo. O muro da Mauá vai até a usina. Depois nós temos aí o prédio da usina do gasômetro, tem uma parte de estacionamento, ali um acesso a cadeirantes também. E depois começa a Orla 1 também e retoma a cota de 6 metros, né? A Edivaldo Pereira Paiva, Avenida Beira-Rio, também é um dique de proteção. E nós temos uma falha também junto à usina do gasômetro que nós já identificamos e já estamos, né, apontando obras futuras aí para que a gente corrija todos esses pontos identificados. É fechamento de comportas, substituição das comportas que ficarão abertas. Acho que isso tudo a gente pode ir aprofundando agora. Exatamente. Eu ia te perguntar justamente sobre a situação das casas de bombas hoje, 2 meses depois da tragédia. Ontem, dia 1º de julho, nós tivemos o religamento da última casa de bomba que ainda estava com problemas. Qual a situação geral das casas de bombas hoje em Porto Alegre? E essas que estão em funcionamento, agora são todas, apesar dessa última, mas as outras 22, elas estão todas com funcionamento a pleno e mais do que isso, o funcionamento a pleno delas, ele está funcionando numa situação de normalidade ou ainda existe alguma situação em algumas delas de que é uma situação ainda de emergencial, alguma operação específica ocorrendo em uma dessas casas? Nós não estamos ainda com todas na sua totalidade. Nós temos ainda alguns motores que estão em processo de recuperação. E outro ponto também, Jonatas, nós estamos muito focados em manutenção do sistema, recomposição do sistema de proteção contra cheias, né? As casas de bombas, por exemplo. E nós tivemos que deixar de lado um pouco da manutenção das casas de bombas, né, das estações de bombeamento de água tratada, que são 87, que distribuem água, né, por todos os 93 bairros de Porto Alegre, partes mais distantes das estações de tratamento, partes mais altas de Porto Alegre, e também as estações, né, tanto de tratamento quanto de bombeamento de esgoto, que também requer manutenção. Então, como nós estamos, né, com uma certa segurança, claro que não de acordo com o que nós queremos, mas sim, hoje nós temos, então, todas as casas de bombas funcionando com um bombeamento geral aproximado, aí beirando já os seus 70%. Então, nós conseguimos também concentrar um pouco de força também para essa manutenção de água e de esgoto, que também tinha ficado para trás, porque realmente, né, o foco era a casa de bombas. Nós também tínhamos diversas equipes da Sabesp, da Copasa, Minas Gerais, Sanepar do Paraná, Casan, Santa Catarina, que tiveram que voltar para os seus estados também, né? Então, hoje nós estamos praticamente com as forças do DEMAI. Então, isso também nos atrapalha um pouquinho, mas seguimos, né? Ontem, por exemplo, né, colocamos de pé, retomamos o bombeamento da casa de bombas número 21, a nossa 23ª casa de bombas, e muito em breve o DEMAI terá 24 casas de bombas. A casa de bombas também do Transurb, nós, em alinhamento com a própria Transurb, nós vamos tomar aquela casa de bombas para nós, né, vamos encampar aquela casa de bombas, para que a gente consiga, né, ter mais domínio do sistema de proteção contra cheias e também, por ser agora a expertise do DEMAI também, né, desde 2019 que o DEMAI então trata do sistema de drenagem de Porto Alegre. Então nós também vamos retomar aquela casa de bomba também para dar mais celeridade na retomada dessa casa de bombas aí e auxiliar o Transurb nessa retomada do serviço aí nos próximos meses também até a estação mercado. Então seguimos fortes, né? Nós estamos também encaminhando toda essa questão de obras, né? Essas obras necessárias, assim como eu falei da casa de bombas 17 e 18, que requer uma correção, né, nos seus postos de saída. Nós já estamos estudando, né, com a nossa engenharia se a gente vai erguer uma parede ali ou se a gente vai colocar chapas herméticas bem fixadas para que essa água não retorne. Tudo aquilo que nós já divulgamos na imprensa também, alteamento, a elevação de painéis, de subestação, colocação de geradores, colocação de bombas submersíveis, né? Claro que isso não se consegue do dia para a noite, pelo menos essa chegada dessas bombas nós estimamos um prazo de 6 meses, normalmente é o que o mercado nos diz, é o que o mercado é a capacidade do mercado, porque essas bombas precisam ser produzidas, né? Não são bombas de prateleira, né? Como a gente diz, são bombas bem robustas, bombas aí de 2, de 3 mil litros por segundo, né? Então requer todo um tempo de fabricação, de entrega, né? Então tudo isso já está bem, um esqueleto bem montado. Nós estamos chamando consultorias para que nos ajudem nisso, né? Nós, nessa emergência de contratação que nós temos, como é que é o modelo que nós estamos trabalhando. Então o DEMAI desenhou o escopo, né, do que ele precisa, tanto para as casas de bombas quanto para os diques. Também a gente vai fazer um TR específico, um termo de referência específico para a EBAB do Moinho de Vento, né, para a estação de bombeamento de água bruta, onde nós captamos, que também ficamos com o sistema do Moinho de Vento praticamente 20 dias fora de operação, e também para estações de tratamento e de bombeamento de esgoto, que também foram danificadas, além das comportas. Então são 5 linhas que o DEMAI hoje vem trabalhando. E a primeira delas, né, que nós demos prioridade, são as casas de bombas. Então nós desenhamos o que nós precisamos, agora
agora nós estamos chamando consultorias, né? Nós elencamos consultorias que têm capacidade de mobilização, que têm um histórico bom, um currículo bom e que já têm também experiência em obras de casa de bombas para nos ajudar a fazer então um anteprojeto. E aí sim, nós chamarmos também empreiteiros que têm experiência na área para que a gente consiga fazer uma contratação integrada, fazer a execução da obra e fazer o projeto ao mesmo tempo. Tudo isso para que a gente ganhe celeridade. Então a expectativa é que agora nos próximos dias nós já estejamos chamando essas consultorias para nos ajudar a fazer esse anteprojeto e tão logo a gente consiga executar então, termos esses anteprojetos, a gente vai chamar essas empreiteiras aí para dar ordem de início também para as obras emergenciais e nas casas de bombas. Tu falaste agora, por exemplo, desde 2019, é uma expertise do DEMAI, para quem está nos ouvindo, antes era uma atribuição do DEP, né? Exato. Na tua avaliação, essa estrutura, essa passagem de bola, assim, essa mudança na estrutura que nós tivemos, que Porto Alegre teve, do DEP e do DEMAI, de alguma forma isso interferiu no processo como um todo? De alguma forma, na tua avaliação, o DEMAI hoje me parece que está preparado para lidar com essas circunstâncias, mas estava preparado para lidar com essas circunstâncias antes da catástrofe? Sobre esse aspecto falando de estrutura mesmo, de departamento? É uma coisa que nós temos que mencionar novamente. O sistema ele foi posto à prova agora, né? Desde que ele foi construído na década de 60 para 70, nós tivemos, né, desde que até então a cota de inundação era 3 metros, agora a SEMA, na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, mudou a referência, mudou a régua de posição, então sempre tínhamos como referência a cota de inundação de 3 metros do Guaíba. E de 60 para cá nós tivemos 3,10 metros, 3,15 metros, 3,17 metros tivemos em setembro do ano passado e depois em novembro 3,46 metros. E agora tivemos 5,35 metros, né? Então de fato agora o sistema foi posto à prova. Antes nós tivemos apenas ameaças, digamos assim, né? Apenas eventos muito leves, né? Apenas de fechamento de comportas e sem grandes prejuízos. Hoje o sistema foi posto à prova e aí demonstrou suas falhas, né? Na cota de casa de bombas, na altura de diques que foram construídos a cotas inadequadas, né? Lá pelo DNOS, comportas que não apresentaram robustez. Então de fato o sistema foi posto à prova e agora cabe a essa gestão fazer toda essa correção. Agora falando de departamento, a interferência ela é positiva. É isso visto por nós, visto pelos antigos servidores que eram do DEP, que foram integrados ao DEMAI. Todos eles demonstram uma satisfação maior de quanto o DEMAI investiu em manutenção do que nos outros anos, né, de 2019 para trás. A prefeitura não tinha recurso suficiente para isso, né? O DEMAI era um departamento lá, claro, todo o caixa da prefeitura destinado, né, a obras também complexas, parte da verba tem que ser destinado à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, gastos com funcionários. Uma coisa que o DEMAI tem um fôlego maior para isso, né? Então, o DEMAI comprovadamente, né? Inclusive nós temos relatórios de como nós recebemos as casas de bombas lá em 2019 e como elas estavam agora, né? Então, até o dia 1º, dia 2. E reiteramos aqui, todas as casas de bombas, as 23 casas de bombas estavam funcionando, né? Funcionando bem. Claro, eventualmente sempre tivemos um ou outro motor, bomba, manutenção, isso é corriqueiro, mas de certa forma o sistema estava funcionando muito bem, né? Com todos os investimentos, com manutenções em dias, uma coisa que se fala muito em manutenção, mas não se fala o que faltou manutenção, né? E a gente tem que ter sempre cuidado de separar, né, principalmente no ano eleitoral, o que são narrativas políticas, o que são falácias, o que de fato pode se comprovar. Nós demais estamos extremamente tranquilos em relação a todo o processo de manutenção, de casas de bombas, de comportas, de motores, tudo sempre que foi necessário, o demais sempre fez, né, com compras de motores desde 2021, 2022 em diante, porque também vale ressaltar, o DEMAI passou a operar o sistema de drenagem, a manutenção de fato em 2019, mas a parte de fazer projetos, a parte de cuidar mesmo de investimentos, enfim, tudo mais, foi a partir de 2021 para 2022. Então, 2021 para cá, o DEMAI tem feito, sim, muitos investimentos com contratos específicos de manutenção de casas de bombas. Então, nós estamos muito tranquilos em relação a isso, né? E coube agora a gente fazer essa avaliação das fragilidades do sistema e corrigir. Falaste agora sobre a questão do posto à prova, né? Realmente, 5,35 foi uma cota que histórica, não tinha chegado antes. Mas tivemos ano passado um ano bem tumultuado, assim, em três vezes no ano foram fechadas as comportas, e acho que, se não me falha a memória, 8 anos sem fechar nenhuma vez as comportas, e ano passado foram fechadas 3 vezes. Ou seja, foi um ano que já dava sinais de que algo estava saindo fora do padrão. Seja como for, de novembro, que foi a última vez que as comportas foram fechadas, até maio,
consegue nos dizer de que forma aquele... Porque nós tivemos de setembro a novembro, no período de 2 meses ali, problemas com comportas. Não lembro agora se foi em setembro ou em novembro que teve o episódio da comporta que cedeu lá embaixo da ponte do Guaíba. Foi em novembro. Exato. Teve ela cedeu parcialmente ali, abriu, a água entrou em direção ao 4º distrito. O acionamento das comportas em novembro, comparado às de setembro, também teve alguns problemas. Alguma comporta que estava fora do eixo, fora do trilho, com problema para soldar. Houve uma questão nesse sentido. Ou seja, em novembro, 2 meses depois do período de o acionamento das comportas, se mostrou que algumas falhas aconteceram. De novembro a maio, até a cidade acionar novamente essas comportas, houve que tipo de trabalho preventivo dentro daquele normal que era um Guaíba chegando até 3,20, né, 3,30. Em novembro nós tivemos uma falha na comporta número 13, que é uma comporta que já estava permanentemente fechada, que era do antigo acesso da linha ferroviária, até se o pessoal passa pela João Moreira Maciel, vê os trilhos ainda no meio da rua, e depois tinha uma comporta que estava permanentemente fechada. Nós tivemos uma envergadura, digamos assim, ali daquela comporta, e depois o próprio Transurb construiu uma parede interna ali para proteger o sistema. E depois agora, então tivemos sim esse episódio de um mecanismo diferente de fechamento das comportas, tanto da 12 quanto da 14. Nós tivemos que fechá-las e soldá-las. E sim, aí de novembro para cá, nós contratamos a manutenção e a correção de tudo isso, das comportas 12 e 14. E elas já estavam, inclusive, no dia 1º de maio, elas estavam fora do local, elas estavam lá na Estação de Tratamento de Esgoto Navegantes, que fica na J. Renner, porque nós montamos uma base ali da empresa terceirizada nossa, Bombacinos, que estava fazendo a manutenção, que estava fazendo correção, que estava fazendo a implantação de um novo trilho para que a gente fizesse o fechamento adequado daquela comporta com mais facilidade. Então, no dia 1º, nós já, de acordo com as informações, prevendo que haveria necessidade de fechar as comportas novamente, nós retornamos essas comportas aos devidos locais, tanto a 12 quanto a 14, e aí no dia 2, pela manhã, já fizemos o fechamento. E aí, claro, fechamos, soldamos, aparafusamos, tudo de acordo com o que o sistema nos permitia à época. Então, o DEMAI não ficou de mãos atadas, o DEMAI já havia contratado a manutenção daquelas comportas, mas agora, de acordo com esse teste também, elas se demonstraram frágeis, elas como um todo, não só o sistema de fechamento. Então nós temos a intenção de fechar permanentemente a comporta 14, que fica bem embaixo do viaduto da Sertório. Nós estamos trabalhando isso com a Secretaria de Mobilidade, eles devem... É um ponto onde passa muitos veículos, né? E nem tanto, justamente porque mais é a 12, Então nós conversamos com a Secretaria de Mobilidade. Mas qual é que vai fechar permanentemente? A 14. A 14, isso, a 14, que passa um fluxo menor, a 12 sim, E aí a Secretaria de Mobilidade está estudando um projeto de aperfeiçoar ali tanto a parte da voluntários quanto a parte da João Moreira Maciel, criação de rótulas, ampliação de faixas. Isso, batido o martelo com o prefeito, nós vamos agora nos próximos dias apresentar a toda a imprensa, a toda a população. Então nós temos a intenção de fechar a comporta 14, que é agora a comporta que rompeu no dia 4 de maio. Eu me perco às vezes... Foi no domingo. Isso, no domingo. Me perco um pouquinho nas datas, porque aqueles dias foram muito intensos, 4 foi sábado, 3 foi sexta-feira, então, 4 sábado, 5 domingo. Então foi no sábado de dia 4. Eu tenho a referência que foi no dia 4. E aí tivemos o rompimento. Ali é bem onde o Jacuí faz a curva para adentrar no Guaíba. E aí ele veio com muita força, E pela força centrífuga, então acabou jogando muita água para cima dessa comporta e tivemos o rompimento. E aí sim, perdemos o 4º distrito como um todo, A água realmente invadiu grande parte do município ali. E então, por isso, por segurança, nós temos a intenção de fechar ali com parede de concreto, bem vedada, bem impermeabilizada, uma parede bem robusta, com ferro, concreto. E isso nós estamos avaliando e devemos bater o martelo entre o governo, apresentar isso para a sociedade. E aí colocar uma comporta nova no lugar da 12, e uma comporta assim extremamente robusta, de várias e várias toneladas. Nós estimamos ali que a comporta deva ter entre 5 e 8 toneladas talvez, bem diferente do que a comporta original que nós temos lá, e bem diferente das comportas do Muro da Mauá. As comportas do Muro da Mauá são bem mais robustas, e nós não conseguimos identificar, nessa transição em que veio o DEP para o DEMAI, se houve alguma alteração nessas comportas. Nós tentamos buscar em diversos processos, todo o histórico, porque as comportas do Muro da Mauá é um tipo e as comportas da Castelo Branco são outro tipo, extremamente mais frágeis, Visivelmente dá para perceber, Visivelmente, parece mais um portão de garagem do que uma comporta, Então, isso agora nós vamos corrigir.
agir, nós vamos permanecer, né? A nossa ideia, então, batido o martelo com o prefeito, com a Secretaria de Mobilidade. Manter a comporta de número 11 aberta, porque facilita muito o acesso também ao cais, isso é um pedido da Portos RS, para que os funcionários e também algum veículo pequeno, caminhão pequeno, possa acessar por ali. A comporta de número 11, ela fica... Próxima a São João, da São Pedro. São Pedro, exatamente, né? Reto à Avenida São Pedro. E a comporta de número 12, reto também, próximo à Avenida Cairu, e ali que a Secretaria de Mobilidade quer fazer uma melhoria no trânsito, né? Então, aí temos a intenção de fechar a 14 por segurança. E aqui no centro, a comporta de número 3, temos a intenção de fechar também. Ela fica junto à Avenida Padre Tomé, na Mauá, esquina Padre Tomé, próximo ao Tribunal de Contas, porque é uma comporta também que há muitos anos não se utiliza, né? O portão principal de acesso é a comporta de número 4, na Avenida Sepúlveda, com a Mauá. E as comportas de 1 e 2 também do Cais Embarcadeiro permanecerão abertas. E a comporta de número 6 também permanecerá aberta, que é o acesso ali do Transurb para o catamarã, que também há uma necessidade de que ela fique aberta, um portão pequeno, né, para que as pessoas possam utilizar o catamarã também. Falaste, chegando agora, aproveitar que a gente chegou fazendo esse descritivo, chegamos no centro novamente. No projeto, no início desse ano, o Cais Mauá foi leiloado pelo governo do estado. Há um projeto de revitalização e dentro desse projeto uma proposta de que o muro seja substituído por um outro sistema de contenção feito por arquibancadas de concreto e depois possa ser elevado com uma estrutura... Sistema móvel. Uhum. Na avaliação do DEMAI, esse sistema, do jeito que está proposto, ele mantém a segurança do centro de Porto Alegre? Nós ainda não nos atemos a estudar esse projeto como um todo, né? Sabe-se sim que é uma tecnologia de fora e é uma tecnologia já utilizada em outros países e que, em tese, com certeza aguentaria, né? Acho que o governo do estado não submeteria, né, Porto Alegre, enfim, tudo isso, todo esse investimento a um sistema frágil. Mas disseste bem, né, Jonatas, muita gente fala que a derrubada do muro, mas sim, o muro seria derrubado para que a gente pudesse ter uma integração mais com os armazéns do cais, que seriam totalmente revitalizados, com lojas, com restaurantes, com apartamentos, né, esse é o projeto global ali, e traria uma harmonia muito grande, assim como em outros estados já existem, né, essa recuperação desses armazéns do cais, acho que traria muita vida para Porto Alegre. E esse sistema, assim, né, uma cota de 1,20 m, ou seja, teríamos uma cota de 4,20 m de um sistema fixo, um sistema que protegeria bem, e aí protegeria também os armazéns do cais, né, não só Porto Alegre, e depois esse sistema móvel, claro. E existem outros tipos de sistemas móveis, né, não apenas aqueles apresentados no modelo proposto. Então, isso por enquanto, né, está paralisado, né, o governo do estado paralisou esse processo por enquanto, e há de se buscar, talvez, de se apresentar, talvez, uma nova estrutura, né, justamente para que toda a população em geral tenha uma segurança maior do sistema proposto e apresentado. O que a gente viu nesse episódio, para além do alto volume de água, da altura que chegou o Guaíba, foi a força com que ele avançou também, né? Falaste ali sobre quando faz a volta do Jacuí, entrando no 4º distrito, a correnteza que entrou para dentro do bairro era enorme, né? Mesmo aqui no centro, a gente percebia muitos episódios de correnteza muito forte. Então, não é apenas a altura que importa nesse processo, mas também o quão robusto o sistema é para segurar a força da que a água vem, porque ela não chega devagar, ela vem avançando com força. Né? Sobre falaste das comportas, a diferença das comportas aqui do Muro da Mauá para lá para a estrutura da Avenida da Castelo Branco. Lá embaixo, quando a gente está falando agora da Ponte do Guaíba, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a parte que rompeu da Castelo Branco, ele estava ao lado não foi o buraco, a água não avançou, também avançou depois, né, por tudo, pelo buraco da comporta e por onde passam os carros, mas uma outra cratera se abriu do lado. De certa forma, isso é um indicativo de que a Castelo Branco, que é um dique, precisa de algum tipo de manutenção maior ou de um tipo de reforço da estrutura, ou pelo menos naquele ponto, já que ela abriu por completo ali? Não, mas é que foi justamente pelo que tu falaste, pela força da água nesse episódio, né? Ali, na comporta número 14, nós temos duas folhas, né? Duas comportas nós temos ali. Uma que o DEMAI sempre fez o abre e fecha ali, porque também ali, né, tinha uma pista de entra e sai de veículos da João
Moreira Maciel para Voluntários da Pátria, e do lado tinha uma folha fixa que ali fica a casa de bombas da Transurb. E essa folha, essa comporta já estava fechada ali há muitos anos, e foi essa justamente que rompeu. Não foi a comporta que nós fechamos. E aí, claro, arremessou a comporta para dentro, né? Derrubou parte da casa de bombas, e depois a água começou a tomar conta por ali, e a força da água no redemoinho que se formou ali também depois acabou derrubando a outra folha, aquela folha da comporta que nós acabamos fechando. E tivemos a ceder uma parte da Castelo Branco, sim, também pela força da água, né? Mas a parte do dique, nós tivemos então o Castelo Branco cedeu pela aquela parte que avançou ali pela comporta. No restante da Castelo Branco, que ela também é um dique, não tivemos nenhum dano, né? Então o fato foi ali, né? O dano foi ali, e por isso também, né? Justamente para tornar mais seguro aquele ponto, que nós temos a intenção de fechar aquela comporta permanentemente com uma cortina de concreto, justamente para que tenha uma robustez necessária ali para aguentar um novo episódio como nós tivemos, né? Realmente é muita força da água. Nós tivemos não só aqui, mas em outros pontos do estado, onde rios faziam a curva, né? E pelo volume de chuva, essa água vencia todas essas curvas, passava por cima. Tivemos Cruzeiro do Sul, tivemos diversos municípios na Serra e também, que foram completamente devastados, né? Bairros devastados, porque a água não fazia mais curva. A água, aonde ela achava caminho, ela passava reto e devastava tudo que veio pela frente, né? E de fato foi aqui também, foi muita água que desceu. 1/3 mais ou menos do que chove no estado passa por Porto Alegre, né? Vem parar aqui no Guaíba, e o próprio Jacuí, que é onde faz a curva ali nesse ponto que nós falamos, ele é responsável por 85% do que chega de água nos afluentes em Porto Alegre, né? Os outros 15% são do Caí, dos Sinos e do Gravataí. Então, realmente, o Jacuí é um rio extremamente robusto e desceu muita água com muita força nesse episódio. Me permite uma avaliação pessoal, assim, quando acompanhei muitos dos processos de fechamento de comporta no último ano e nesse ano também, em especial. Então, fica bastante evidente quando acontece esse acionamento, a mobilização que envolve não só a DEMAI, mas várias secretarias da prefeitura, para conseguir fazer o trabalho de acionamento. E depois também, durante toda essa catástrofe, a gente viu um empenho não só de prefeitura, governo do estado, forças policiais, voluntários, enfim. Não faltou boa vontade neste processo, isso é bem verdade. Mas, para a população em geral, a gente está falando de um órgão público, então se espera um nível elevado de profissionalismo. E aí eu te pergunto o seguinte: como é feito hoje, se houve uma mudança nos últimos tempos, da avaliação meteorológica e hidrológica do que está vindo, o que está acontecendo no estado e de que maneira isso pode impactar Porto Alegre e a tomada de decisão para funcionamento das comportas? Como acontece esse monitoramento e essa tomada de decisão? Se houve alguma mudança do ano passado para cá, no sentido de como vocês tomam essa decisão, enfim, como é que acontece esse processo? O governo do estado também vem aperfeiçoando tudo isso, né? Vem contratando radares, sensores, monitoramento, para que se tenha, né, um monitoramento tanto de chuvas quanto de volume dos rios que acabam vindo parar aqui em Porto Alegre. O governo do estado vem avançando bem nisso. Do ano passado para cá também o governo criou a sala de situação, que lá também tem hidrólogos, tem meteorologistas que a gente acaba tendo contato, porque aqui nós vivemos, né, no mundo de Porto Alegre, mas precisamos sim saber, né, o quanto que está chovendo lá nas partes mais altas do estado e quando que essa água vai chegar em Porto Alegre. Então, praticamente todos os dias, né, claro que no período em que nós estamos mais de alerta, quando o rio baixa não há necessidade, mas agora praticamente que estamos com o rio alto, todos os dias nós entramos em contato com a sala de situação do governo do estado para saber qual é a previsão de chuva, se tem alguma água descendo a mais do que nós estamos, né, conseguindo monitorar com o nosso sistema, porque esse monitoramento ele é de responsabilidade do estado, né, do estado como um todo, e saber como é que a água está chegando aqui. Então nós estamos aperfeiçoando, sim, né, afinando a nossa relação com o governo do estado em relação a isso, para que a gente tenha um número maior de informações e saiba se preparar, né? E claro, muito está se fazendo agora também. A Defesa Civil está aperfeiçoando também seu plano de contingência, né, em relação a alertas, em relação a como fazer esses alertas, em relação também a buscar mais dados junto ao governo do estado também, e muito está se fazendo agora diante desse novo cenário.
né? E importante ressaltar também, né, o quanto que o mundo vive um novo cenário climático, né? A gente basta dar pequenas pesquisas aí, né, na internet, a gente consegue ver que Itália está sob forte inundação, a Alemanha está com maior inundação dos últimos 30 anos também, a Rússia, a Suécia, Dubai recentemente também inundou o aeroporto, né? Então esse novo momento climático no mundo, né, nos exige essa resposta que nós estamos dando agora, que é essas obras rápidas agora de correção e também pensar no futuro, né? Nós estamos também afinando com o professor Tucci, que é uma referência na drenagem, não só nacionalmente como mundialmente, para que a gente agora, diante desse novo cenário, que a gente avalie se é necessário, né, fazer obras, se é necessário se ter uma nova cota de inundação, além do que as cotas, né, de 6 metros, que os diques, que as comportas, que o muro deve estar. É necessário hoje, será, fazer um alteamento desse muro também? Outra coisa que nós estamos pensando, a zona sul do Barra Shopping para lá, até o Lamy, não tem sistema de proteção contra cheias, né? Esse sistema foi desenvolvido na década de 60 e pelo fato de Porto Alegre não ser tão desenvolvido naquela época lá para essa região, acabou não se atendo sobre isso. E agora é o momento, né? A gente sabe o quanto a zona sul de Porto Alegre tem se desenvolvido. Também são cidadãos, né, que pagam seus impostos, que merecem, né, também ter a atenção do governo, assim como tem aqui essa parte mais norte, que conta com o sistema. Então nós pretendemos sim dar um start, né, junto com o professor Tucci, de que a gente consiga pelo menos ter um estudo de que deve ser feito nos próximos anos para se criar um sistema de proteção contra cheias também para a Zona Sul. Indo para a Zona Norte, as obras no aeroporto de alguma forma interferiram no processo de proteção daquela região? Não, de forma alguma, né? As águas, elas não entraram pelos diques, pelas novas bacias que o aeroporto criou, quando houve ampliação da pista, né, e se removeu parte da antiga Vila Dique, ali não se teve problemas. Se teve problema sim no que restou da Vila Dique, né, que é da mesma forma que do Sarandi, muitas casas construídas sobre o dique, também muito próximo ao dique, né, pessoas que acabavam, né, cavando inclusive o dique para acomodar melhor a ampliação das suas casas. Isso trouxe uma série de fragilidades aos diques, né? Nós tivemos 3 rompimentos no dique do Sarandi, no dique da Vila Dique aqui, próximo ao aeroporto, né, que pega o bairro Anchieta, protege o bairro Anchieta. Nós não tivemos ruptura, mas tivemos extravasamento, né? Mas isso prova também de um projeto que foi construído errado, né, lá na década de 60, 70, pelo DNOS, em que não se fez a cota adequada do dique, né? Nós deveríamos ter cotas aí também de 6 metros dos diques, e hoje elas estão lá com 4,30, 4,60, né? Então, comprovadamente, o dique já foi construído de uma maneira inadequada, de uma maneira baixa, e ao longo de todas essas gestões, nada se fez ou pelo menos para ver, será que essa cota está certa ou não, né? Nós somos atropelados por uma série de demandas que temos no dia a dia, seja de água, seja de esgoto, seja de pluvial, de novas obras que o DEMAI também sempre busca fazer investimentos, e a gente acaba, né, não se atendo ao sistema que já existe, né? Acaba sendo buscando alguma correção, alguma coisa, alguma obra nova, e às vezes nessa corrida do dia a dia a gente acaba se passando em algumas coisas, e é o que de fato ocorreu. Esse sistema, ele nunca foi revisto da maneira que está sendo revisto agora, e agora também foi identificado essas fragilidades que estão lá há 50, 60 anos. Mas tinha um documento do DEP que apontava para uma necessidade de revisão desse sistema ainda em 2017, talvez, me corrija se estiver errado. É que nesse período, depois da inundação, surgiram muitas, né, na tentativa de tentar explicar o que estava acontecendo, o porquê estava acontecendo, surgiram muitas denúncias, enfim, e surgiu um documento do DEP que apontava, talvez, 2017, que o processo precisava ser, o sistema precisava de algum tipo de manutenção específica. Mas, enfim, como o senhor comentou, o tempo passou e isso acabou não avançando. De certa forma, o que tu está me dizendo, o que está reconhecendo é que o DEMAI como um todo, a prefeitura como um todo, o governo como um todo pensou em novas melhorias, mas acabou não olhando muito para como estava o sistema atual, né, a eventual necessidade de revisão dele ou reforço dele, seja como for. Exato, né? E um sistema também que ao longo desses 60 anos, ele praticamente nunca foi usado, né? Em raras exceções, fechar com portas para uma leve elevação no nível do Guaíba, 15, 20 centímetros,
40 centímetros que tivemos o ano passado, né? Então, você investir, né, tantos milhões que nós vamos investir agora, claro que é necessário, mas nenhuma gestão se ateve a isso. Eu, por exemplo, desse documento que tu menciona do DEPER, eu não tenho conhecimento. E o porquê que não foi, se foi apontado, por que não foi feito lá naquela época, né? Então, né, uma série de falhas há em todo esse sistema, mas que agora todas elas serão corrigidas. Para a gente ir finalizando, tem muitas obras que comentaste aqui, de melhorias que precisam ser feitas. Existe uma estimativa de valor de quanto o sistema como um todo de Porto Alegre precisaria para se tornar eficiente ou minimamente seguro para um episódio semelhante a esse que nós tivemos, que é extremo, que não, né, que é algo muito maior do que o comum? Tem uma estimativa de quanto que precisaria, ainda que... Entre correções de diques que... por mais que possa não parecer, né, é um custo extremamente elevado. Toda a parte de sondagem, toda a parte de topografia, né, de estudo do que se fazer, de como se fazer, remoções de casas que tem que ser feitas também. Nós estimamos ali, e também, claro, somadas as casas de bombas, né, novos motores, bombas submersíveis, geradores, enfim, comportas novas, nós estimamos aí em torno de 500 a 550 milhões de reais. E um tempo para execução disso que... Tem uma estimativa também? Dos diques é um tempo um pouco mais elevado, porque as sondagens em todos esses diques, por exemplo, só no Sarandi nós temos quase 10 quilômetros de dique, né? Somando todos os diques, né, que circundam o Sarandi e depois mais alguns internos. Então toda essa parte de fazer topografia, análise de topografia para ver que cota em que os diques estão, em que cota que deveriam estar. Sondagem também, entender do que foram feitos esses diques e também entender qual é a fragilidade que esses diques apontam hoje, né? Enfim, porque eles estão construídos lá há praticamente 60 anos e além de nunca ter passado por nenhuma manutenção, teve muita intervenção humana, né? Muitas casas que foram construídas sobre o dique e nos arredores que precisam ser removidas. Então isso a gente tem que entender como é que o dique está se comportando e aí sim todo esse estudo vai nos dizer que tecnologia que nós vamos usar. Se é com argila, se é com pedra, se é com cortinas de concreto também, que é algo que a engenharia já pensa. Isso é um processo um pouco mais demorado e ele deve se concluir apenas o ano que vem. Agora, em relação à casa de bombas, em relação às comportas, a nossa meta, sim, a gente vai fazer um esforço tremendo. É claro que nós não temos como bater o martelo ainda, mas o esforço tremendo é que nós consigamos finalizar essas obras entre já o final do ano e talvez no máximo o primeiro trimestre do ano que vem. Que é de modernização e elevação dessas casas? Exato, elevação de painéis, elevação de subestação, substituição de bombas, né, as bombas atuais hoje por bombas submersíveis, que caso haja alguma nova inundação, elas podem seguir operando. A instalação de geradores de média tensão para que a gente tenha pelo menos metade da capacidade da casa de bombas operando e espera também para se colocar mais geradores. Enfim, e outras melhorias que tem que se fazer, por exemplo, a correção do posto de saída da casa de bombas 17 e 18 aqui da Avenida Mauá e outras casas de bombas também que se identificou algumas fragilidades também. Então tudo isso nós já queremos agora muito em breve começar as obras para a população começar a voltar a se sentir mais segura também. Setembro, ano passado, setembro pelo menos, foi um período que teve acionamento das comportas. Se precisarem acionar as comportas hoje, a gente conseguiria proteger a cidade? Hoje nós estamos utilizando em diversos pontos fechamentos por bags, né? Principalmente naquelas da Castelo Branco, onde nós tivemos as comportas extremamente danificadas. Hoje nós estamos fazendo fechamento por aqueles grandes bags brancos que a população tem visto. E aí, claro, uma cortina grande daqueles bags, né? Tanto do lado da João Moreira Maciel quanto do lado da Voluntários, a gente conseguiria proteger a cidade, né? Nesse momento de maneira provisória, enquanto nós avançamos com um novo projeto e execução das comportas. Bom, Maurício, eu agradeço a participação no podcast Direto ao Ponto. Eu convido você que nos ouve para acessar o site do Correio do Povo, nos seguir nas redes sociais e se inscrever nas nossas newsletters. Até o próximo episódio.